Enxames brutais. Os 10 insetos mais numerosos do mundo. A floresta parecia respirar. Cada galho, cada tronco, cada sombra, escondia vidas invisíveis a olho nu. O sol atravessava as copas das árvores, e o ar vibrava com um zumbido constante. O som da multidão silenciosa que domina o planeta há centenas de milhões de anos. Os insetos, o biólogo Dr. Rafael Montenegro, sabia que estava diante de um dos maiores mistérios da Terra. Enquanto muitos humanos pensam em leões, baleias e dinossauros, quando falam em dominadores da natureza, a verdade é outra. A vida no planeta pertence a eles, os pequenos, quase invisíveis, mas brutais. Munido de seu caderno, câmeras e drones microscópicos, Rafael decidiu registrar os 10 insetos mais numerosos do mundo. Sua jornada, porém, não seria apenas de ciência. Seria uma viagem ao coração de enxames capazes de remodelar florestas inteiras, devastar plantações e até ameaçar cidades humanas. Juan, formigas as arquitetas da superpopulação. Rafael caminhava pela Amazônia quando encontrou um formigueiro do tamanho de um carro. Milhões de operárias se moviam em perfeita sincronia, carregando folhas, larvas e fragmentos de madeira. As formigas não eram apenas numerosas. Eram dominantes. Estima-se que existam 20 quatrilhões delas no planeta. Para cada ser humano, bilhões de formigas vivem, constroem e guerreiam. Algumas espécies, como as formigas cortadeiras, podiam devastar árvores inteiras em poucas noites. Outras, como as formigas do exército, marchavam em enxames móveis, engolindo tudo em seu caminho. Rafael observava fascinado, mas também apreensivo. Aquele exército em miniatura era imbatível. Dozenkupins, os engenheiros invisíveis mais adiante, encontrou montes de terra que se erguiam como castelos. Eram cupinzeiros, lá de colônias, que podiam somar milhões de indivíduos. Os cupins eram os mestres construtores da natureza. Seus túneis regulavam temperatura e umidade com eficiência superior a muitos prédios humanos. Mas havia algo mais brutal. Sua população global. Mais de 1.000 trilhões de cupins roem madeira, reciclam matéria orgânica e sustentam ecossistemas inteiros. Rafael registrou como, em poucos minutos, um galho jogado ao chão desaparecia sob o ataque coordenado dos pequenos mandíbulos. Mosquitos, os assassinos silenciosos. Quando o entardecer chegou, Rafael ouviu o som mais temido da humanidade. O zumbido de um mosquito. Pequeno, frágil, quase invisível. Menos mas mortal. Os mosquitos somavam mais de 100 trilhões no planeta, espalhados por todos os continentes, exceto a Antártida. Eram vetores de malária, dengue, febre amarela e tantas outras doenças que já mataram milhões de humanos. Rafael registrava os dados, mas sabia que era observado. O mosquito não precisava de força ou veneno. Apenas uma picada bastava para transmitir a morte. De todos os insetos, eram os que mais influenciaram a história humana. Besouros os senhores da diversidade. Certa noite, Rafael acendeu uma luz em campo aberto. Em minutos, centenas de besouros de diferentes cores e formas se amontoaram ao redor. Os besouros eram os campeões da variedade. Sozinhos, formavam quase 40% de todas as espécies de insetos já descritas. Eram milhões de tipos. Do pequeno caruncho, que devora grãos armazenados, ao escaravelho, que rola esferas de esterco, sustentando ecossistemas. Em número, ultrapassavam a marca de trilhões, e cada um tinha uma função. Alguns reciclavam matéria orgânica, outros devastavam plantações. Rafael escreveu: se algum dia os besouros desaparecessem, os ecossistemas do planeta ruiriam em semanas, assim como moscas, as donas do ar, no laboratório improvisado. Rafael deixou frutas expostas. Em minutos, elas estavam cobertas de moscas. Ágeis, rápidas e adaptáveis, as moscas estavam em todos os lugares. Lixões, cidades, florestas, desertos. Algumas espécies se reproduziam em horas, transformando cadáveres em ninhos vivos. Estima-se que existam centenas de trilhões de moscas no planeta, sempre perto da atividade humana. Para Rafael,
A mosca era a lembrança de que a vida se alimenta da morte e se multiplica a partir dela. 6. Abelhas as engenheiras do néctar ao amanhecer. Rafael se aproximou de um campo florido. Abelhas uniam em todas as direções, coletando pólen e néctar. Diferente de outros insetos brutais, as abelhas eram criadoras de vida. Seus enxames somavam bilhões e garantiam a polinização de 75% dos alimentos consumidos no mundo. Mas eram igualmente ferozes quando ameaçadas. Abelhas africanizadas podiam atacar em massa, matando cavalos, bois e humanos em minutos. Rafael sabia. Eram frágeis individualmente, mas imbatíveis em conjunto. Se Etembespas, as guerreiros implacáveis. Se as abelhas eram engenheiras, as vespas eram guerreiras. Rafael encontrou um ninho suspenso em uma árvore. Bastou um passo em falso para dezenas delas voarem em formação de ataque. As ferroadas eram venenosas, repetidas, dolorosas. Diferente das abelhas, as vespas podiam picar várias vezes, sem morrer. Seus enxames não eram tão grandes quanto os das formigas ou mosquitos, mas chegavam a bilhões em escala global. Eram predadoras cruéis. Caçavam aranhas, lagartas e até outras abelhas. Para Rafael, eram a personificação da natureza implacável. 8. Gafanhotos. As tempestades vivas no coração da savana africana. Rafael testemunhou o que chamaria de o pesadelo agrícola da humanidade. Um enxame de gafanhotos. Bilhões de indivíduos formavam nuvens vivas, que escureciam o céu. Em poucas horas devastavam plantações inteiras. Alguns enxames históricos chegaram a ter mais de 400 bilhões de gafanhotos, consumindo milhares de toneladas de vegetação por dia. Rafael descreveu: é como assistir a uma nuvem que respira. Um desastre natural, feito de asas no Ebiam perceberros, os sugadores silenciosos, no campo. Rafael notou plantas enfraquecidas, folhas perfuradas. Ao examinar de perto, encontrou centenas de percevejos. Esses pequenos insetos sugadores eram discretos, mas sua quantidade era absurda. Somavam trilhões, atacando plantações de arroz, trigo, milho. Para muitos agricultores, eram pragas invisíveis, que destruíam economias inteiras. Naquela noite, Rafael refletiu. Nem sempre a brutalidade está no rugido ou no ataque em massa. Às vezes, ela está na persistência silenciosa. 10. Baratas as sobreviventes eternas. Por fim, Rafael voltou para uma cidade. Ao acender a luz em um esgoto abandonado, dezenas de baratas correram pelas paredes. Essas criaturas existiam há mais de 300 milhões de anos, sobrevivendo a catástrofes que exterminaram dinossauros. Com bilhões espalhados pelo mundo, elas podiam viver semanas sem comida, dias sem cabeça, e até resistir a doses de radiação que matariam humanos em minutos. Para Rafael, as baratas eram a lembrança de que o futuro talvez não pertencesse à humanidade menos, mas a elas, o verdadeiro domínio. Quando a jornada terminou, Rafael escreveu sua última anotação. Os enxames brutais não são apenas ameaças. Eles são a espinha dorsal da vida. Onde o homem vê praga, a natureza vê equilíbrio. Onde vemos medo, existe sobrevivência. O planeta não é nosso. Sempre pertenceu a eles. Ele fechou o caderno e olhou para a floresta. O zumbido ao redor não parava. E nunca pararia. Porque os 10 insetos mais numerosos do mundo não eram apenas números. Eram o verdadeiro império da Terra.